Boa noite mais uma vez. Comigo em estúdio esta noite, João Ferreira, biólogo, eurodeputado, militante do Partido Socialista e apoiado por esse partido também, pelo Partido Comunista, peço desculpa, e apoiado por esse partido também, Partido Comunista Português, 42 anos, e Vitorino Silva, calceteiro de profissão, presidente do RIR e de 49 anos. Boa noite aos dois e bem-vindos. Terminou o sorteio, que é o Vitorino Silva, o primeiro a começar. Vitorino, tem acompanhado, obviamente, a evolução da circunstância da pandemia. Pergunto desde logo se também vai à reunião do Infarmed para ter informações e perceber, e esta é a pergunta, até que ponto é que estamos a demorar a tomar as decisões que aparentemente se impõem. Não, como eu sempre disse, se eu não for convidado, não vou. Neste momento ainda não recebi nada. Tenho ouvido na comunicação social que há candidatos que já foram convidados. Talvez não tenham o meu contacto, mas se tiverem o meu contacto e quiserem que eu esteja, que me contactem. Mas neste momento ainda não recebi nada. Se não receber nada, claro que não estarei, porque nunca vou a lado nenhum de casamentos e batizados vão os convidados. Há 7 candidatos presidenciais, um deles é o Vitorino Silva. Vitorino, há alternativa ao confinamento ou aqui chegados não há hipótese nenhuma e estamos todos de acordo em relação a isso? Nós nem podemos matar as pessoas nem a economia. E temos que arranjar o equilíbrio. E temos que nos sentar todos para irmos à procura do equilíbrio. E é o equilíbrio que neste momento nós precisamos, porque estamos desnivelados. E eu acho que nós temos que ouvir todos e todas as sensibilidades. Não só os cientistas, ouvir o povo. Eu quando digo isto, no dia 8 de setembro, eu quando anunciei a minha candidatura no Palácio de Cristal, no Pavilhão Rosa Mota, eu disse, eu sou candidato para adiar as eleições, porque, por amor de Deus, estejam atentos, está gravado, todas as televisões lá estavam, em janeiro, como diz o Rui Veloso, faz frio de rachar, e por favor, naquele tempo os números podem, porque as pessoas sabem fazer números, e não é só os estatistas que sabem fazer números, chegaram aos 10.100 mortos. Riram-se, ontem disse também, tipo como Presidente da República, riram-se e fico muito contente, tarde, mas mesmo tarde ainda podemos ir a tempo, está a haver dia adiar as eleições. Há aqui uma questão todavia muito concreta, se as eleições não forem adiadas, que é a necessidade, que penso que também será relativamente unânime, de tentarmos que a maior parte da população possa votar. E desagradamente a população mais velha, eu sei que também é uma preocupação que já revelou aqui. E foi isso que eu disse. E nesta altura está em questão isto. Como é que as pessoas vão poder votar? Vamos, por exemplo, fazer com que as pessoas saiam dos lares para irem a secções de voto? Não, isto é assim. Tiveram presos, entre aspas, estes meses todos. Não podiam sair no Natal. E agora vão soltá-los um dia para irem para as urnas eleitorais, para alguns poderem desaguar nas outras urnas. Nós temos mesmo que ter muita responsabilidade, porque o maior património que existe são os idosos. Os idosos têm muito para nos ensinar ainda e contam. E não podemos deixar os nossos idosos para trás. E eles descuraram muito, está a ver? Não levaram, está a ver? As palavras de uma pessoa simples, porque eu quando falei era apenas um homem só. Um homem só, mas eu pressentia aquilo que todo o povo pressentia. Está gravado, eu disse, vamos defender os nossos idosos. Aconteceu, ninguém lá esteve. Eu quando estive como Presidente da República, nenhum jornalista esteve à porta a perguntar. E mandámos a carta para todas as agendas. Então, não, somos todos culpados. Todos culpados. Vitorino Silva, a sua ideia sobre como é que o Estado deve compensar os privados ou recorrer aos privados? Se o Estado não consegue salvar vidas, e as vidas não têm preço, e se o privado estiver ali, até pode pagar mais um bocadinho, mas se for para salvar vidas, eu acho que a vida de uma pessoa não tem preço. E quando o Estado não tem meios, vai buscar meios onde dá, ao lado. E se o privado é ao lado, agora, por uma vida não tem preço. Claro que os privados têm que ter lucro, está a ver? Porque as pessoas falam dos privados... Mesmo num contexto de crise como é este que estamos a viver? Porque quando os privados também têm prejuízo, e há muitos privados que têm prejuízo, e há muitos privados que vão à falência, nós também, às vezes, também não estamos ao lado deles. Porque o lucro é uma coisa natural, acredito. Agora, não podem morrer ninguém. Imagina que... Estão 50 pessoas no Estado Público. Estamos em desacordo. Não, estão 50... E a lei permite uma vida não tem que o preço. recurso a esses serviços seja uma feito vida não tem preço. condições. Imagina que estão 50 pessoas no público. Okay? E o público não tem meios para salvar, quando metade daquelas pessoas, muitas vezes, tem que escolher. Então nós vimos reportagens pelo mundo em que os médicos não sabiam, escolhiam quem morria, escolhiam quem salvavam. E lá nem tinham nem público, nem privado. Mas o Vitorino é a favor de mais investimento na saúde pública ou de mais negociação e contratação junto de entidades privadas? Em tese, e podemos até excluir a questão da pandemia apenas. Eu quando digo, eu não tenho nada contra os privados e tenho a certeza que nós também somos muito bem tratados nos privados.
Ou seja, não tenho dúvida nenhuma. Agora, é evidente que os técnicos de saúde farão o melhor possível em qualquer circunstância. Eu vou ao público todo contente e nunca tive problemas. Eu até tenho uma história muito engraçada, que num hospital, que segunda-feira vou lá estar a dar sangue, no Hospital São João. Quando, em 81, o meu pai teve um acidente de trabalho e foi para o hospital, teve 19 dias em coma. E teve 19 dias em coma dentro de um hospital, num corredor. E depois morreu num corredor, nem chegou a ir para um quarto. E durante muito tempo... Isso em 1981? 1981, o meu pai tem um acidente, fica em coma 19 dias, eu tenho 9 anos, e fica ali... E morreu no corredor sem ir para um quarto. E depois de ter morrido, teve 7 dias à espera de uma certidão de óbito para ser enterrado. Porque na altura houve uma greve de médicos... Não, só para perceber. E eu, desde aquele tempo, eu tive anos e anos, passava no Hospital São João e nem olhava para o lado. Porque eu lembro-me... Até que um dia, tenho uma filha, a minha mulher tem um problema e vai para o hospital e a minha filha... E em que eu vou atrás dela, subo aquelas escadas e entrei no hospital e felizmente a minha mulher recuperou totalmente. Pronto. Eu mudei de ideia, está a perceber? Às vezes há situações, está a ver? Muitas vezes os hospitais... Mas o Vitorino, há uma questão que decorre se calhar um pouco dessa sua história pessoal, que é a ideia de que há demasiado tempo à espera de uma cirurgia, de uma consulta. Eu próprio a sua ideia é de que a situação tem melhorado, tem piorado? Eu próprio, que tenho um problema de coluna, pronto, e estou a ser seguido no Hospital São João, eu, que sou candidato a Presidente da República, já me adiaram 3 ou 4 vezes. Ou seja, eu não vou, percebe o que eu estou a dizer? E ainda vou andando, está a perceber o que eu estou a dizer? Também não vou, percebes? Eles têm que decidir. Claro que não é um caso grave. Não é um caso grave. Mas faz sentido então que haja mais recursos, mais gente a trabalhar no SNS? Hoje ouvimos aqui no telejornal da RTP o responsável de um hospital a dizer o que falta neste momento, por exemplo, são pessoas, são enfermeiros. Nós não podemos inventar. O governo não pode inventar ventiladores. Não pode inventar médicos. Está vendo? Agora, meios... Agora, gente pode inventar. Mas pode criar melhores condições. É o que eu estou a dizer. E mais, meter mais gente. Se neste momento é preciso mais gente, é meter mais gente. E onde é que é preciso mais gente? É na saúde. Neste momento o problema central, não só de Portugal, como do mundo, é falta de meios na saúde. É onde temos que investir. Precisamente. Eu gostava de dizer alguma coisa sobre isso. É onde temos que investir. Olhando para o mundo, há uma lição que nós temos que tirar desta pandemia. Nós olhamos para países, que são os países mais ricos do mundo, a maior economia do mundo, é os Estados Unidos. Mas onde a saúde, ao contrário do que acontece em Portugal, não existe um Serviço Nacional de Saúde público, geral, universal, tendencialmente gratuito. Há um mercado de saúde em que as pessoas vão pagando seguros de saúde, quem pode paga e tem saúde, quem não pode pagar pudesse e não tem os cuidados que devia. E nós vemos que num país que é a maior economia do mundo, era aquele que mais meios teria para proteger a sua população, tem hoje essa população extremamente vulnerável. É o país com mais mortos no mundo por Covid. Isto deve constituir para nós uma lição. Esta enorme conquista do 25 de Abril, que foi o Serviço Nacional de Saúde, e uma Constituição que o consagra e que diz, atenção, o direito à proteção na saúde é assegurado através de um Serviço Nacional de Saúde público, geral, universal, tendencialmente gratuito, que deve cobrir o território nacional. Isto é uma enorme... Já conhecer a réplica do Vitorino? Nós não o podemos pôr em causa. Se isto fosse assim... João, deixa falar o Vitorino, que ele está com muita desvantagem. Se isto fosse verdadeiramente assim, repare, não havia espaço para o negócio. Tens razão. Quando é que começou a surgir o espaço para o negócio? Quando se começou a desinvestir no Serviço Nacional de Saúde. Vamos ouvir o Vitorino Silva. E aí cresceu o negócio. Nós ganhamos Silva. com isso? Eu acho que não. João, posso? E falaste na América, a minha filha tem uma colega americana e que estava aqui em Portugal e no outro dia ia na rua, tropeçou e partiu um tornozelo. E as colegas chamaram a ambulância. E ela, por favor, não chamem. E eu, mas tens que chamar, não chamem. Porque ela pensava que o preço de uma ambulância em Portugal é o mesmo que na América. Uma pessoa que chama uma ambulância na América paga para aí 5 mil euros. E é para aí que a gente quer caminhar? É para aí que a gente quer caminhar? É isso que eu estou a dizer. Aconteceu, e concordo, eu não estou a dizer, porque eu até respeito pessoas que pensem diferente. É isso que eu gosto. Eu gosto que as pessoas pensem diferente. Mas aqui acho que estamos de acordo, ninguém quer caminhar para isso. Não, sei. Eu respeito várias opiniões, agora também respeito que é preciso salvar pessoas. E o maior património que existe em Portugal é a nossa gente. Claro que eu gosto muito de Portugal, mas também temos que ver Portugal para fora. Também não nos podemos fechar, porque eu vejo às vezes pessoas pegam em binóculos
e pensam que estão a ver longe e têm os binóculos ao contrário. Eu acho que nós temos que saber pegar nos binóculos. E às vezes há pessoas que não sabem pegar nos binóculos. Vitorino, em relação a... Temos que estar abertos ao Ao mundo. país. Claro, o 25 de Abril teve essa Em característica, relação também abrimos ao ao mundo. país. Mas não nos podemos fechar, também aprendemos muito com os outros. Claro, claro. Se nós não pegarmos nos Mas o binóculos... Vitorino tem um modelo de país. Há um país que olhe e que diga assim, eu gostava que o meu país fosse semelhante àquele. Não, se me perguntassem onde é que querias ter nascido, eu dizia em Portugal. Onde é que gostarias de viver? Em Portugal. Onde é que gostarias de morrer? Em Portugal. E eu podia gostar de morrer na América, nascer no Paquistão. Eu acho que não há melhor país para mim. Eu estou muito feliz em ter nascido, a viver em Portugal e aí de morrer em Portugal. Há muita gente a discutir agora a chegada do iliberalismo, ou seja, de forças políticas, designadamente, normalmente mais ligadas à extrema-direita, que estão a pôr em causa a democracia. Também não falta quem mais à direita aponte partidos da esquerda, como o PCP, que é representante do João Ferreira, embora esteja aqui na condição de candidato presidencial, como partidos também que não são propriamente partidos democráticos. O Vitorino Silva tem pensado já sobre isto? Quais são as suas conclusões? Olha para os partidos mais à esquerda e para os partidos mais à direita, como o caso do Chega agora em Portugal, da mesma maneira? Isto assim, toda a gente sabe que eu tenho um partido e o partido é 360 graus. É a roda, que é o girar para girar. Pode ir uma roda ou uma círculo, não tem extremos. Pronto, eu não gosto dos extremos. E quando digo para a roda poder girar, uma circunferência não tem extremos. Claro que eu olho para todos os extremos, não é só para os de direita e os de esquerda. Mas não os distingue uns dos outros? Porque tocam-se. Os extremos tocam-se. Mais dimensões. Eu não Mas tenho nada contra o Partido Comunista. A minha referência política era comunista, o NECA. O homem que me levou a pôr arranjos no mapa era militante comunista. Eu não tenho nada. Em minha casa há gente que vota num partido, que vota noutro, e eu fico contente. Há uns que estão num clube e outro clube. Eu fico contente porque eu gosto que as pessoas pensem diferente. Vitorino, daria posse a um governo apoiado ou integrado pelo partido Chega, que é uma das questões que tem colocado a todos os candidatos? Eu penso que ainda não lhe coloquei assim. Isto é assim. Há uma coisa que é a Constituição. Né? Imagine eu ter carta de condução. Ok? E meto gasolina no carro, ou gasóleo, ou eletricidade, ok? E em que vou a conduzir, e quando vou a conduzir tenho que respeitar os sinais. Se eu transgredir os sinais, se eu passar um vermelho, sou penalizado. O partido Chega, tenho o alvará. Se for a conduzir e passar os sinais, eu como Presidente da República, quem diz o partido Chega, outro partido. Eu comparo muito a Constituição à Carta de Condução. Sabemos conduzir, o Presidente da República está ali, no fundo, é o polícia que está ali a zelar e a fazer cumprir. A zelar e a fazer cumprir. E se cumprir, porque é um partido que foi legalizado, eu tenho que ter respeito ao Constitucional. Está a dizer, cumprindo e respeitando os sinais. Agora, se não respeitar os sinais, claro que não toma posse. Tenho que respeitar os sinais. Ia dizer que... Eu estava a dizer, quando estava a falar no André Ventura, há dias disse que não será o presidente de todos os portugueses. Disse o André Ventura. Eu serei, se for eleito, serei presidente de todos os portugueses, até do André Ventura. Vitorino Silva, uma pergunta rápida para cada um. O Vitorino, faltou fazer-lhe alguma pergunta? Alguma coisa que gostasse de ter dito? Esteve aqui comigo em 6 debates que eu, porventura, ou não tenha perguntado ou que esteja por dizer da sua parte. Porque que me iam tirar dos debates? Eu acho que era um grande erro se eu não tivesse vindo a estes debates. Porque valeu a pena ter estado aqui, muito obrigado, porque uma máquina de ressonância magnética já vai a caminho e era uma pena. Isto foi a prova, está a ver, que ninguém deve deixar para trás e tenho a certeza que muita gente aprendeu com essa minha vinda nos debates. Porque o povo também fala. O povo também tem alguma coisa a dizer e eu acho que nestes debates disse alguma coisa. Agora só queria, ali para o João, pronto, toda a gente sabe que eu vim à RTP, mas o meu primeiro convite foi o Porto Canal. Pronto, eu vou estar esta semana no Porto Canal, que na altura, e gostaria muito também de encontrar o João, foi o único que ainda não aceitou. Está lançado o repto, João, será a segunda oportunidade no Porto Canal, e era com muita honra, gostava de debater contigo. Será a segunda oportunidade de debater com um operário. Foi a primeira vez que aconteceu um destacado comunista debater diretamente de televisão com um operário.
Não, até porque, como sabe, há muitos operários que são destacados comunistas também e tive muito gosto. Eu também. Terei muito gosto se isso voltar a acontecer também. Quanto à ressonância magnética, ela já ia a caminho, porque tive essa informação quando tive a reunião no Hospital Penafiel. Em 2 dias, tive essa informação. aí a caminho. Mas já havia essa expectativa, pelo menos quando eu estive no Hospital Penafiel, ainda antes do debate. Obrigado, João. Obrigado, João.